Boa noite, senhores. Boa noite. Beleza? Beleza, senhor? Tudo tranquilo, graças a Deus. E aí, como é que estão as coisas? Sentiu saudade? Tá que não. Não, mas vocês estão por quatro meses? 4 meses, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses de formar. Bom demais. A maioria, pelo menos, né? Só uma dúvida aqui que eu tenho. O salário de engenheiro começa a cair em dezembro? Uai, cara, depende. Depende do sentido que você está falando de começar a cair. Do jeito que as coisas estão. A tendência é cair cada vez mais. Muito É obrigado. complicado, né? Gente, oportunidade está tendo direto. Eu estou dentro de empresa todo dia praticamente e a demanda está boa. Tá? Não tá ruim negócio para vocês que estão formando agora, não. Já começa a dar uma olhada. Não sei se vocês têm LinkedIn. Ontem mesmo eu recebi uma vaga aqui no LinkedIn. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para mostrar para vocês. Que eu não estava sabendo disso e eu recebi ontem. Essa vaga, quer ver? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Deixa eu só achar ela aqui que eu já mando para vocês agora. Caramba, achei aqui. Bom, dá uma olhadinha nessa vaga aí, ó. Pra vocês terem uma ideia. Essa empresa, essa Crown Embalagens, eles estão abrindo uma unidade nova em Uberaba. Tá? Então, muito provavelmente, eles vão precisar de muita gente. Tá? Não só diretamente, mas indiretamente. Empresa desse tipo, elas contratam muito recém-formado, que é o cara que está afim mesmo de trabalhar e está disposto a mudar e tudo, e o Uberaba é aqui do lado. Então, turma, dê uma olhada. LinkedIn é uma fonte boa de encontrar vaga e tudo mais, esses outros sites. Agora, agosto, setembro, até início de outubro, costumam abrir muito programa de trainee, tá? Inclusive, vocês falam, mas trainee é complicado. Não, cara. Trainee é o tal negócio. Você tem que dar sorte e de achar aquele que se encaixa ao seu perfil, né? Recentemente, eu ajudei 2 alunos que estavam participando de processos trainees. Os 2 eram da produção, mas vale como experiência para vocês, né? Os 2 me pediram ajuda, que estavam participando de um processo trainee, e coincidentemente os 2 estavam nas etapas mais finais, né? Um já estava indo para a entrevista, o outro estava na etapa ia ter tipo uma dinâmica de grupo voltada para a área de segurança, enfim. E os 2 foram aprovados. Um em Três Marias e outro em Santa Catarina, cara. Agora me fugiu o nome, não sei se é Itajaí, mas acho que não é Itajaí. É no interior de Santa Catarina, mas não é Itajaí. Mas enfim. Então, os 2 foram aprovados em processos trainees recém-formados, formados agora, final do ano passado. E geralmente esses programas trainees, eles costumam ser mais ou menos nessa época do ano agora que eles abrem as inscrições. O que eu aconselho vocês a fazerem? Gente, inscrevem tudo que vocês conseguirem. Tá certo, olhem, a empresa há que se considerar
a cidade, né, a região, salário, condição, benefício e tal. Mas, para inscrever, não muda a camisa. Isso você vai ver lá na frente, depois se passar e tudo mais. Então, assim, já dei uma olhada, o LinkedIn tem muita coisa, tá? Vagas.com tem muita coisa. Não sei se vocês assinam a Cato, C-A-T-H-O, também tem muita coisa, tá? E isso em sites assim mais conhecidos, mas também tem uma infinidade de outros sites que vocês podem pesquisar esses programas trainees aí, tá? E isso vai ser, assim, muito importante. Muitos de vocês já têm uma bagagem, têm experiência e tudo mais. É só uma dica que eu dou para vocês, porque nós estamos falando aí que vocês estão 4 meses, praticamente 4, 5 meses de serem engenheiros mecânicos, né? A grande maioria. Então, não custa nada já ir dando uma olhada nisso, tá? Aqui a nossa região, o Marco Antônio, Três Marias foi a Brenda, aluna da produção. Ela foi para a Anexa, a unidade da Anexa de Três Marias. Brenda não, desculpa, Monique. Foi a Monique. A Brenda não, foi a Monique. Depois, né, se você conhecer, troca uma ideia com ela. Ela foi para Santa Catarina, foi o Daniel. Daniel, esqueci o sobrenome dele. Mas o outro Daniel da produção entrou recentemente na Grosseries, por exemplo. Eu dei uma ajuda dele para participar do processo seletivo. Teve um aluno do semestre passado, o Marcos, que entrou recentemente também na BRF. Ele é da turma do ano passado, na BRF em Uberlândia. Troco ideia com ele direto, está gostando muito. E também foi assim, foi correndo atrás, bateu na porta, perguntou se não tinha vaga, enfim, foi participando do processo. O processo demorou um tempo, mas entrou. Ou seja, está hoje numa das maiores empresas brasileiras da área de proteína animal, né, que é a BRF. BRF, para quem não conhece, é a dona da Sadia, da Perdigão e daí por diante. Está em Uberlândia. Então, turma, tem muita gente, graças a Deus, assim, pessoal que está formando tem conseguido bons empregos na área, pelo menos a grande maioria. Então, fiquem de olho. A turma de vocês é boa, tem muita gente boa de serviço, tá? Tem muita gente já com currículo legal, apesar de estar formando agora, mas já fez outros cursos por fora, já trabalha. Enfim, é um perfil diferente de aluno e eu acredito que vocês têm boas chances aí de conseguir boas vagas também, tá? E, galera, contem comigo que vocês precisarem, né? Estou sempre mandando vagas aí para vocês, volta e meia, acho que vaga interessante. Como eu recebo muita vaga que é mais para profissional com um pouco mais de experiência, com essa vaga aí que eu mandei para vocês também já é para gente um pouco mais graduada, talvez não seja tanto o caso, mas aquelas que eu vejo que se encaixam mais no perfil de vocês, eu sempre tenho mandado. E dá uma olhada nessa empresa, nessa Crown Embalagens. Se não me engano, eles têm uma unidade em Uberlândia e eles estão construindo uma fábrica em Uberaba agora. Tá? Recentemente, fábrica novinha, que eu sei que foi feita em Uberaba, por exemplo, foi a fábrica da Itaipava. tomador de cerveja aí, mas não é bem... O Grupo Petrópolis, é isso que eu queria lembrar, que dentre outras marcas é dono da Itaipava, Grupo Petrópolis. Gente, fábrica 0, que muito provavelmente tem vagas e vagas, né, para poder absorver mão de obra. Ambev em Uberlândia, eu sei que contrata muita gente com perfil de recém-formado. Também fábrica de cerveja, galera que gosta aí de uma cervejinha vai trabalhar e aproveitar no final do dia. Então, turma, vocês estão há 2, 3 anos atrás, estava ruim, bem fraco. Agora está começando uma retomada do crescimento do país, principalmente pós-pandemia, né? As tendências são dar uma melhorada nesse cenário pós-pandemia. Ano que vem um pouco turbulento, porque tem eleição e tudo mais, mas vem uma crescente de crescimento, só se assim for um negócio muito fora da curva. Então, vocês estão entrando no mercado numa hora boa,
tá? Uma hora que, com toda certeza, está em ascensão, e a tendência de estar em ascensão é surgir boas vagas, não necessariamente só vagas dentro da indústria, mas a indústria é a maior absorvedora dessa área de formação nossa, né? Principalmente com o perfil de recém-formado que vocês têm, né? Às vezes outras empresas contratam, mas empresas talvez que já buscam profissionais um pouco mais experientes. Mas, enfim, olhem, Matheus, aeronáutico, cara, é um setor muito limitado. Limitado que eu falo o seguinte, é um setor pequeno, tá? É um setor que tem demanda, tá? Tem demanda. A aviação comercial, geralmente, ela contrata mais. Mas a aviação comercial, com pandemia, cara, eles estão demitindo ao invés de contratar, né? Tem boas oportunidades, claro, é um setor que paga-se muito bem, né? Mas é um setor que talvez seja um dos mais prejudicados com a pandemia. Então, eles estão num período de baixa. O setor que sempre está bombando e sempre vai bombar e tudo mais é o setor da agroindústria. Essa é a porta de entrada, muitas vezes, do engenheiro. Mas o setor aeronáutico é um setor que tende, tá, a ter uma reação, mas um pouco mais tardia. Tá? Vou te contar que eu não conheço tanta gente que trabalha nesse setor, mas eu conheço um cara, só que ele é formado em engenharia aeroespacial. Não me pergunte exatamente o que se vê na engenharia aeroespacial. Mas eu sei que ele é formado em engenharia aeroespacial e ele trabalha com manutenção de aeronaves. A empresa, se não me engano, a sede dela é em BH. Ele trabalhou em BH, foi transferido para Vitória, morou um tempo em Vitória, voltou para BH. Agora, então ele trabalha com manutenção de aeronaves. Acho que ele é responsável por manutenção de helicóptero. Tá? É a área que ele trabalha. Mas é um setor assim, muito restrito se a gente for comparar com outros setores, né? Mas, cara, ao mesmo tempo que a aviação comercial fez isso, a aviação particular subiu. Então, a área de voo privado, essas coisas, está com um aspecto de aumento. Se não me engano, é isso mesmo. Ele mora em BH, eu falo BH, mas se não me engano é Lagoa Santa. É por ali, Vespasiano, Lagoa Santa, eu não sei exatamente onde é. Tem um tempo que eu não falo com ele, mas a empresa, a área dele é específica de manutenção de helicópteros. Então é uma área, cara, eu gosto e tudo mais, mas nunca fui atrás, porque eu sempre, os caminhos profissionais aí me levaram para a área para a agroindústria. Estou nela aí tem 10, 11 anos, trabalhando nesse meio. Então, também é uma área boa, tá? A área de serviços é uma área muito boa. Enfim, eu só aconselho, gente, a ficar sempre de olho agora nessas vagas que estão surgindo, nessa época agora, que é a hora que começam os grandes e os bons processos seletivos, tá? Então, a turma que eu ainda tenho contato, que está no mercado, está todo mundo a mil, tá? Não tem ninguém parado. Então, vocês estão formando uma hora boa. Murilo, o que de estágio? Você está tendo? Cara, maior conselho que eu dou para quem está procurando estágio é bater de porta em porta da empresa. Eu consegui os meus, foi assim, e eu não vejo muita outra fórmula de você conseguir estágio, não, cara. Google, pesquisar empresas e bater na porta e falar, sou fulano de tal, quero estagiar, e monta um currículozinho, uma apresentação bacana e correr atrás. Não tem? Tem. Só que estágio é mais complicado, ele não vai bater lá na sua porta.
né? Todos os estágios que eu fiz, 100% dos estágios que eu fui nas empresas. Cara, eu chegava lá com a cara e com a coragem. Passava um óleo de peroba na cara e ia. Ó, sou o fulano, faço engenharia mecânica e quero saber se tem vaga de estágio, tem processo seletivo, se posso fazer, fiz muito estágio sem receber um tostão. Pagava para trabalhar, mas enfim, era o que tinha. Agora tem muito, cara. Agora tem que procurar, tem que ir batendo na porta para saber. Aqui na região, como a gente tem pouca indústria grande, né, é talvez um pouco mais complicado. Mas você tem empresas aí de médio porte, tem muita gente da área de montagem, de manutenção, na área de estruturas metálicas, eu sei que contrata muito estágio. Tem as indústrias, né, de laticínio, de frigorífico, tem as mineradoras e tudo mais, que eu sei que também contratam estagiários, mas não sei te falar em relação a processo seletivo. Melhor alternativa, cara, é telefone, e-mail, bater na porta, ir pessoalmente. Mas tem, tá? Com toda certeza tem. Eu sei que a Engeman pega muito estagiário, a Seta pega muito estagiário também, principalmente mecânica e elétrica, principalmente elétrica, mas mecânica também. Tá? A Carrocerias Patense, Truques Hélio, né? Acho que agora é Truques Hélio o nome, só pelo nome. Enfim. E aí, cara, tenho que ir bater na porta. A Grosseries, eu sei que pega estágio, a KWS pega estágio, a Semil tem muito estágio. E essas empresas de estrutura metálica, Execom, a Sofama, Montesme, Mercoaço, de Ferpan, todas elas também pegam bastante estagiários nessa área nossa. Beleza? Inclusive, para quem é Suinco, tem a Suinco também, para quem se interessar para essa área de patência, eu sei que tem estágio na patência, na Rações Patência, Copatos, eu acho que pega estagiário também na área de mecânica. Cara, a Hebron eu sei que pega, Hebron de laticínio. A Lactoval, até pouco tempo atrás, eu sei que eles tinham estagiários lá, mas eu não sei como que tá lá agora. Cara, tem que bater na porta e perguntar, não adianta. Bater na porta que eu falo, que seja ligar, falar, fulano, sou fulano e tal, quero fazer estágio, aí como que funciona, vocês têm algum programa de estagiário ou não, se eu quiser fazer aí, vocês conseguem admitir, é pago, não é pago, enfim, procura saber a pergunta, não adianta, não tem outra saída, até porque, por questão de ser estagiário, como você ainda tem a faculdade, tá nesse vai não vai em relação às aulas, de certa forma fica amarrado um pouco aqui ainda. Emprego é diferente, emprego formou, meu amigo. Sempre aconselho vocês a dar linha na pipa, não ficar muito amarrado, não sei como que é o tamanho da raiz que vocês têm, mas eu pelo menos sempre tive muito apoio de sair fora, apesar de eu ser daqui, família toda aqui de Patos, mas a primeira oportunidade que eu tive, eu vazei na braquiária. Então, tem muita coisa, tá? Eu aconselho vocês a olhar e, se precisar, cara, orientação, dica, precisar de uma recomendação. O Daniel, esse que entrou na Grosseries, por exemplo, um belo dia ele me ligou, Thiago, estou concorrendo a uma vaga na Grosseries e tal, você conhece o pessoal lá ainda? Eu falei, conheço. Não, me dá uma ajuda lá. Aí liguei para Karine, que é a atual coordenadora de produção. Falei, Karine, tem um cara que foi meu aluno, assim, assado e tal. Conversamos um pouquinho, falou, ele está fazendo um processo seletivo, não estou pedindo você contratar ele não, mas eu estou te falando as características dele, de quem trabalhou aí dentro e de quem conhece ele de fora. Então, se porventura tiver na dúvida, é um que eu te aconselho a dar uma
um voto de confiança. Pronto, e ficou nisso a conversa. Daí uns 3 dias ele me ligou, deu certo e tal, fui contratado. E começo tal dia, nem lembro, já começou, já tem uns 3, 4 meses. Começa tal dia e tal. Então, é assim. E eu falei com ele, falou, conheço, Thiago, conheço muito o Teixeira, nós jogamos handball aí a vida inteira junto. Conheço ele desde, tem só uns 20 anos. Desde o tempo de escola. Conheço bastante, inclusive estou precisando ir lá fazer uma visita para ele. Tá me faltando tempo. Combinei com ele esses dias, acabou que não deu certo. Mas eu conheço ele de... Nós éramos do time de handball do Marista há 200 anos atrás. E aí depois, quando ele voltou para trabalhar na Engeman, tinha muito contato com ele, e agora que ele está na Grosseries, eu tenho bastante contato com ele também. Inclusive, conheço muito ele, conheço o Felipe, que é chefe dele. Você está fazendo estágio lá? Não, é porque eu fiz um curso semana passada. Não foi nem curso, não. Foi, na verdade, foi uma palestra semana passada que ele estava palestrando lá. O Nopar? Acho que um negócio assim. Eu vi que ele postou um negócio de uma palestra que ele deu, até eu esqueci, foi de comentar alguma coisa com ele depois, mas eu conheço muito ele. É porque ele é da produção, né? Ele é formado em produção. E eu acho, não sei se ele é engenheiro de produção mecânica, um negócio assim, a formação dele, cara. Ele mexe mais, ele estava passando para a gente lá, mas ele mexe mais com o setor de projetos, parece que é gerente de projeto geral, alguma coisa nesse sentido. Ele está tocando a área de projeto da Eric Sementes, né, que é a parte de semente da Grosseries. Da Eric, ele comentou mesmo. Isso. E o chefe direto dele, que é o Felipe, que ficava aqui em Patos, o Felipe também eu conheci ele, gente boa pra caramba, só que o Felipe agora foi transferido para Rio Claro. Pois é, eu estava trocando ideia com ele me falou que ainda não estava com nenhum processo aberto lá na Grosseries. Mas quando tiver essa oportunidade, é aquele papo, né, que a gente sempre troca para poder manter algum contato, alguma coisinha. Eu conversei com ele. Era mais só para saber mesmo se você tinha um contato, se tava. Com certeza, não, eu tenho um contato dele, tenho o telefone dele. Se rolar qualquer coisa, eu já sei qual é o assunto que eu vou seguir, então. Não, precisando, se qualquer coisa, assim, falar com ele e tudo mais, só se me falar que eu te passo o contato dele. Não, beleza. Então, moçada, é isso. Vocês estão aí quase na boca do lobo. É aproveitar as oportunidades. Tiago, estou falando aí de procurar, né, vaga no LinkedIn. Aí eu tava mexendo aqui, pesquisando vaga aqui no LinkedIn, achei aqui de engenheiro mecânico júnior na BRF. Requisito mínimo tá graduado, né, mas... Para onde? Em Santa Catarina. Santa Catarina? Concórdia. Só é Concórdia que o Daniel foi. Esse Daniel que eu comentei que foi para, né, Itajaí mesmo, não. É Concórdia. Cara, ir morar em Santa Catarina, puta que pariu, vai ser bom desse tanto, bicho. Meu sonho. Tem um amigo meu que faz faculdade lá de mecatrônica, ele diz que não pensa em voltar para trás, não. Não, passou o Paraná para baixo ali, é maravilha. Você tá doido. Só o único bobo que deixa de morar em Curitiba para morar em Lusiânia sou eu. Que tinha 2 propostas, uma para Curitiba e uma para Lusiânia, fui para Lusiânia. Só eu que fiz o caminho errado. Mas tá bom. Talvez se eu tivesse ido para Curitiba, vocês não estavam ouvindo essa baboseira minha aqui agora. Tava por lá, tá? Nossa, lá é espetáculo. Ô, Curitiba. Então, turma, é isso. Gravataí, onde tem a fábrica da Chevrolet, né? Do Onix e do Tracker, acho que os dois são feitos em Gravataí, se não me engano. O negócio é meter a cara nas vagas e ir, né? Cara, infelizmente não tem
não tem muito para onde correr. Matheus, a maior fábrica do país hoje da Chevrolet é lá, é em Gravataí. É o Onix Plus, né, que é o sedã, e o Tracker. Os três são feitos lá, em Gravataí. Aqui em São Paulo e em São José dos Campos é só a S10 e a Blazer, se não me engano, que são feitos aqui. Não sei se o Cruze é feito aqui ou se é feito na Argentina, mas o volume de produção do Cruze é baixo. E São Bernardo do Campo, não, São Bernardo do Campo é a Volks. São Caetano do Sul, que a Chevrolet tem fábrica também, mas eu não sei exatamente qual delas. Eu sei que esses de maior volume de produção é feito tudo em Gravataí. Tudo em Gravataí. Se alguém um dia tiver a oportunidade de visitar Gramado, ou alguém já foi, não sei, passa bem do ladinho, assim, da fábrica da Chevrolet, em Gravataí. É um monstro. Aquilo ali é uma cidade. É uma cidade dentro de uma cidade. É igual a Fiat aqui em Betim. É um espetáculo. Assim. Só de você passar e ver aquilo ali, você vê o tamanho do tamanho do negócio. E, gente, e fábrica assim, ó, tem vaga toda hora. Toda hora. Não estou falando para vocês irem lá para trabalhar o resto da vida, não. Mas agora que vocês estão formando, é uma puta oportunidade, assim, de aprender, de conhecer, de vivenciar uma empresa grande, né? Como que funciona, o que funciona, o que não funciona, ter contato com muita gente diferente, né? De lugares diferentes, pegar a experiência. É que a gente brinca de engrossar o couro, né? Mas é engrossar o couro mesmo. É um lugar que você aprende, que você tem contato com muita coisa. Eu mandei para vocês tem pouco tempo, não sei se vocês tiveram curiosidade de ver, a Flora, a empresa que eu trabalhei anteriormente, ela abriu um cadastro também de vagas. E eu sei que a Flora tem o perfil também de contratar recém-formado. Tá? Ela dá muita chance para quem está recém-formado. É uma empresa que ela é puxada, né? Trabalhar lá é maçante, pauleira, é correria, mas ela dá muita oportunidade para recém-formado e dá muita oportunidade para quem já está lá dentro. Então, lá tinha muito exemplo, assim, o cara que entrou como jardineiro, entrou como operador de final de linha, encaixotador, e o cara foi crescendo, começou a estudar, fez uma engenharia, fez uma administração, virou supervisor, virou até coordenador. Tinha exemplo lá de gente que o cara saiu do posto mais baixo que tinha dentro da empresa para um cargo de supervisão, para um cargo de coordenação. Então, é uma empresa que dá muita oportunidade para esse perfil também. Tá? Eu mandei para vocês tem pouco tempo não, já tem mais tempo, que eles abriram como se fosse um site de cadastro, um banco de reserva de talentos, alguma coisa assim, para cadastro de currículo. Então, também deem uma olhada lá, quem for do interesse também, né, claro. Não podemos forçar ninguém a fazer nada, vocês já estão velho o suficiente para saber o que faz e o que não faz. Mas é um conselho que eu dou para vocês agora que a formatura está batendo aí na porta. E já mostrar as caras aí para vocês. Beleza, turma? O Matheus, a Fiat, cara, ela está investindo nesses motores turbos, mas ela vai ser fabricados em Betim mesmo. Ela não vai fazer uma fábrica nova, não. Mas é em Betim mesmo que vai ser a fabricação dessa linha nova de motores, né? Junto com agora que ela virou, na verdade, a Stellantis, né? Não é mais só a Fiat, a FCA. A FCA agora virou Stellantis, porque ela comprou a Peugeot Citroën, então, comprou a PSA, na verdade, né? Então, a FCA, que era a Fiat Chrysler, agora comprou a PSA, que era a Peugeot Citroën. E virou uma nova fábrica, uma nova empresa chamada de Stellantis.
Então, ela vai continuar com as marcas individuais, mas praticamente vai concentrar tudo em Betim, em Goiânia. Em Goiânia é onde que fabrica o Compass, a Toro, o Renegade. Agora vai ser uma areia com mecânica Peugeot. Agora vai ficar bom. Eu não sei se alguém que já teve a oportunidade de ver Top Gear, os caras lá da Inglaterra, lá, o Jeremy Clarkson, falando, tem um episódio que eles falam só da Peugeot. 1 hora falando da Peugeot. Falando, não, que a Peugeot, no início, ela mexia com, se eu não me engano, era com sapato ou com roupa, quando começou. Aí dizendo que até um dia um brilhante cara falou, vamos começar a fazer carro. Aí eles começaram a fazer carro, e parece que no início era bom. Quando a fábrica começou, era boa. Só que depois foi, né? Isso. Mas eu tenho um amigo meu, que inclusive morou comigo na Lusiana, ele trabalha na fábrica da Fiat, lá em Goiânia, lá em Pernambuco. Nós fizemos um processo seletivo junto lá. Acabou que no final das contas eu desisti, porque eu fui chamado para Grosseries, eu desisti, eu não fui, né? Quer dizer, desisti no meio do processo seletivo, ele foi até o final e passou. Mas ele mora em João Pessoa, ele não mora em Goiânia, não. Goiânia é uma cidade de Titinha, onde fica a fábrica da Fiat. Rapaz, se falar agora para ele mal de qualquer marca do grupo, o homem fica bravo, de acordo. Mas, enfim, tá muito satisfeito lá. Ele é engenheiro mecânico, formou comigo na UFO. Ele trabalha, pelo menos a última vez que eu conversei com ele, não sei se ele mudou de setor, ele trabalhava na área de estamparia. Na produção, então ele era supervisor de produção, e a área dele é de estamparia. Então, onde fazia capô, teto, porta, tampa do porta-mala, esse tipo de coisa, né? Tinha as prensas lá para produção. Então, cara, tem campo demais. Nossa Senhora, tem muita coisa para ser explorada aí para vocês. Então vamos falar um pouquinho dessa nossa disciplina aqui. Hoje a ideia é fazer mais uma introdução mesmo, né, para vocês já ir familiarizando. Como eu acho que todo mundo aqui foi meu aluno, não tem ninguém novo na disciplina. Deixa eu dar uma olhada aqui nas caras feias de vocês. Não, todo mundo aqui está careca de me conhecer. E aí vocês já sabem a metodologia de trabalho, né, que eu adoto. É uma disciplina, turma, que eu vou fazer uma revisãozinha em soldagem, tá? Vocês tiveram soldagem com a Janaína? Função em soldagem? Foi, né? Com a Janaína, beleza. Então eu vou fazer uma revisão, né? Nós vamos passar um pouquinho pelos processos, de novo, falar um pouco sobre como que cada um funciona, o que diferencia cada um deles, que muito provavelmente vocês já devem ter esquecido muita coisa que vocês viram lá na época, né? E a gente vai fazer uma revisão desses tópicos para a gente poder depois falar no final do que é qualidade em soldagem, o que a gente enxerga como sendo uma qualidade em soldagem. Não necessariamente uma solda com qualidade, ela está adequada ou condizente com a norma vigente. Mas tem norma para soldagem? Tem. Dependendo da área que a gente estiver trabalhando, da área que a gente estiver exercendo uma determinada montagem, uma determinada fabricação, eu tenho sim que ter uma norma condizente com o processo de soldagem utilizado. Tá? Então, moçada, isso vai ser importante, por quê? Porque aí eu vou conseguir qualificar o meu processo de solda. E não só o meu processo de solda que eu vou conseguir qualificar. Eu preciso, muitas vezes, qualificar o soldador que vai fazer aquele processo. Então, por exemplo, eu estava fazendo um serviço
no final do ano passado lá na BRF de Rio Verde, tá? E lá, um dos requisitos para eu pegar um funcionário e colocar para dentro da empresa eram os requisitos de qualidade em soldagem do profissional. Então, ele tinha que ter uma série de certificações que demonstravam que ele tinha qualidade comprovada para exercer. Porque lá a gente está fazendo um serviço em tubulação de amônia. Não sei se vocês já tiveram contato com algo relativo ao processo de amônia, né? Ou processo de refrigeração por amônia, mas é um processo extremamente meticuloso e a amônia ela é muito perigosa, né? Principalmente por questão de sufocamento. Então, ela em baixa composição, ela vai causar um mal-estar, né? Um cheiro ruim, ela tem um cheiro muito característico e tal. Mas ela em alta concentração, ela tem um alto grau de sufocamento e pode levar à letalidade em pouquíssimo tempo. Então, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma determinada montagem, determinada manutenção nesse tipo de componente, é importante que eu faça uma qualificação dos profissionais que vão trabalhar, né? E um dos profissionais que mais são exigidos, principalmente por questão de estanqueidade de solda, é o soldador que vai fazer a solda na tubulação, certo? Então, é muito importante, quando a gente fala em qualidade de soldagem, não só que os processos sejam conhecidos, mas também eu garanta que eu tenho determinadas características que vão ser respeitadas tanto na execução quanto no profissional que está executando. Beleza? Tudo certo, turma? Beleza. Tranquilo. E aí, nossa ementa, então ela vai ser constituída aí. Primeiro, nós vamos fazer uma revisão dos conceitos e processos de soldagem, né? Depois vamos falar um pouquinho da engenharia de soldagem. O que é essa engenharia de soldagem? Vamos falar de defeito e descontinuidade em solda. Vamos falar sobre controle de qualidade em juntas soldadas. O que são os ensaios destrutivos e não destrutivos que eu tenho? O que quer dizer cada um deles, né? Então, vamos falar de ensaio visual. O que é um líquido penetrante, famoso LP, que a gente ouve muito falar dentro da indústria. Ensaio por partícula magnética, ensaio radiográfico, ultrassônico. Como que eu faço um controle dimensional e controle estatístico daquilo ali? Então, a nossa ementa ela é curta, ela é enxuta. Porém, é extremamente importante que eu entenda essa parte conceitual dela. Beleza? E aí vamos falar disso aí ao longo do semestre. Bom, nossa bibliografia, basicamente, são esses 4 livros aí. E eu tenho a bibliografia complementar também formada por esses 4 livros. Ah, professor, depois você vai passar os slides para nós? Vou. Como eu tenho, vocês estão mais do que acostumados aí comigo. Afinal, nós estamos nesse tipo 4º, 5º semestre que eu dou aula para vocês. Então, tiver uma aula avançando, eu vou passando os slides. Pelo amor de Deus, gente, não chega na véspera da prova, não chega na véspera de um trabalho e fala, ô, professor, você esqueceu de passar os slides. Às vezes eu não vejo a mensagem ou não tem tempo, enfim, pode acontecer qualquer imprevisto que seja e, porventura, não passar, não dá tempo. Então, e também não precisa ficar esperando o representante de turma solicitar. Vocês têm contato, o grupo é feito para isso, para a gente ter esse tipo de conversa. No grupo mesmo, professor, manda para nós. Cara, eu estou com 15 aulas esse semestre, mais a empresa que está assim, com 1 milhão de coisas para ser feito. Tá? E o Arthur que não me deixa mentir. Então, moçada, não deixem de passar, de solicitar, de pedir, de cobrar e tudo mais, para que vocês tenham o material que for trabalhar. Beleza? Vamos falar de coisa boa. Avaliação. Então, a distribuição dos pontos
vai ser feita dessa forma. Então, daqui praticamente um mês, primeira prova, com um trabalhinho a ser entregue nesse dia. Prova valendo 10, trabalho valendo 5 pontos. Lá no dia 5 de outubro, então nós vamos ter uma prova valendo 20 pontos e um segundo trabalho valendo 5 pontos. Lá no dia 23 de novembro, mais uma terceira prova e um terceiro trabalho, cada um valendo 10, com a possibilidade de serem substituídos por um trabalho valendo 20. Tá? Então, ainda não sei exatamente como que nós vamos fazer isso daí, mas, no primeiro momento, uma prova valendo 10 e um terceiro trabalho também valendo 10. E nossa avaliação colegiada marcada para o dia 30 de novembro, valendo 20 pontos. Beleza? Beleza. Então, e a VIM, dia 15 de dezembro, também valendo 20 pontos. Então, tá aí a nossa distribuição de pontos. Conforme nós já conversamos, turma, essas datas, elas são inegociáveis. Ou seja, são essas e pronto, nós vamos cumprir com o programado. Ah, professor, mas se as aulas presenciais voltarem, não sei se vocês estão vacinados ou não. Mas, pelo menos eu recebi a mensagem hoje, aqui num grupo aqui de WhatsApp, que a Prefeitura de Patos vai começar a vacinar os de 33 em breve. Acho que amanhã ou depois da manhã, não sei, vacinação dos de 33 anos. Então, tem uns aí que está acima disso, mas já chega para todo mundo. Então, não sei, moçada, como que vai ficar essa questão das aulas ainda, tá? Independente disso, as aulas estão mantidas. Ó, as datas estão mantidas dessa distribuição de pontos aí. Beleza? Como eu já comentei com vocês semestre passado, minha esposa está grávida e a previsão é ela ganhar neném início de dezembro. Previsão inicial. Então, pode ser que adiante um pouquinho e essas datas em final de novembro sejam afetadas. Se tudo der certo, e Deus quiser, vai dar certo, não vão ser mudadas, vai ganhar em dezembro mesmo, depois de que as atividades se encerrarem. Mas pode ser que isso aconteça, e aí mais uns dias a gente vê se porventura precisar, mas tomara a Deus que não. Beleza? Aí a gente consegue cumprir nosso calendário bonitinho, certinho, para a gente arrematar toda essa emenda nossa. Até aí, turma. Dúvidas? Tranquilo, Thiago. Beleza, então. Moçada, quando a gente fala em soldagem, o que vem na cabeça de vocês? Unir dois materiais? Como? Desculpa, Yuri, não entendi. Unir dois materiais? Tá, união de dois materiais. Pode ser por aí. Tá? É um começo. O que mais? Muito utilizado onde, gente? Reparo de peça, fabricação. Beleza. Muito, né? Ou seja, hoje, principalmente se a gente estiver falando de materiais metálicos, a gente não escapa muito da soldagem em processos de fabricação, não. Tá? A gente acaba recaindo sobre ela, de alguma forma, no maior ou menor escala. Então, ela é muito presente, cara, quando a gente fala em processos de fabricação e vai envolver, desde lá, um estudo e um conhecimento da física dos átomos,
passando pela mecânica dos fluidos, transferência de calor, eletricidade, eletrônica, siderurgia, metalurgia, cinemática, mecanismos, dinâmica, resistência dos materiais, elasticidade e plasticidade. Vocês que estão no 10º período, provavelmente passaram por todo esse estudo ao longo desses quase 5 anos de curso. Correto? Lembra de tudo? Acho difícil. Mas, pelo menos um conhecimento geral, eu tenho certeza que vocês têm, porque vocês passaram por isso. Então, turma, agora a gente vai dar uma revisada em todos esses aspectos, para a gente falar um pouquinho de soldagem antes de fato, a gente partir para falar da qualidade requisitada em soldagem propriamente dita. Então, algumas definições para soldagem, o que são? União de metais por fusão? Tá, pode ser. Processo de união localizada por aquecimento, com ou sem uso de pressão e metal de adição? Opa, um pouco mais completo, um pouco melhor essa definição. Processo de união de materiais baseado no estabelecimento de forças de ligação química de natureza similar às atuantes no interior dos próprios materiais na região de contato entre os materiais sendo unidos. Bom, essa é completa, mas é meio confusa, né? E também um procedimento que faz a união de uma ou mais peças com ou sem a utilização de calor. Bom, turma, pelo Instituto Internacional de Soldagem, que é esse IIW, e está aí a simbologia dele, fala para nós que soldagem é um processo de união que garante a continuidade no sentido matemático da coisa, das propriedades físicas e químicas da junta. Ou seja, eu preciso garantir naquela junta de união, onde está sendo feita a soldagem, que as características dela, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista químico, eu tenho uma continuidade naquela região em relação à característica que eu tenho na peça. Tanto do ponto de vista de resistência mecânica, de resistência química, de resistência física, né, de resistência ao calor, de resistência à dilatação, enfim. Eu preciso garantir esse aspecto quando eu falo numa junta soldada. Então, moçada, nada mais é do que um processo de união que serve para metais, mas também serve para não metais. Pode ser por meio de fusão localizada ou não. E aí nós vamos entender os vários processos para saber qual deles é o mais viável, é o mais utilizado ou o mais recomendado para uma determinada aplicação, considerando ferramenta, custo, material, mão de obra, qualificação daquela mão de obra. Não adianta nada eu colocar um soldador para soldar na TIG, por exemplo, se o cara se ele só conhece a solda por eletrodo revestido. São dois processos totalmente diferentes. Ah, mas é tudo soldagem. É tudo soldagem, mas se diferem muito em relação à utilização. Certo? Então, isso vai passar muito pela qualificação do soldador. Lembrando que soldagem é o processo pelo qual se consegue união. Solda, gente, é o que a gente chama popularmente de cordão de solda. Então, a solda é a região propriamente dita onde houve a solubilização, onde houve a união daquelas duas peças. Beleza? Então, soldagem é o processo, solda é a região onde houve a união. Beleza? Bom, não sei como que vocês viram lá, quando vocês estavam trabalhando com soldagem, mas a soldagem, a gente consegue entender, o primeiro contato que a gente tem com a soldagem é que é um processo de união. Certo? É um processo de união. Porém, a gente também pode usar processos de soldagem
para deposição de material numa determinada superfície, numa determinada junta, numa determinada região de um equipamento. Beleza? David, você está lá na patência ainda, tá, né? Ou não? David está aí? Acho que deu uma saidinha, deu uma escapadinha da aula. Mas, enfim. Turma, prensa de farinha. Muito utilizada para produção de farinha animal. Ela possui uns eixos internos, e esses eixos é o que tem contato direto com aquela massa que está sofrendo a pressão, né, para a extração da gordura. Esses eixos, eles vão se desgastando por questão de abrasividade do produto que está sendo pressionado, do produto que está sendo processado. Então, o que acontece? Com uma frequência, não se troca esses elementos. Se faz o quê? Um enchimento desses elementos. O que é encher esses elementos? Pegar e fazer deposição de material utilizando processos de soldagem. Certo? Quem já trabalha com manutenção, ou quem conhece um pouco de manutenção, é muito comum na indústria a gente fazer o quê? Deposição de material, seja com eletrodo ou com TIG, em eixo. Então, um eixo desgastou uma base de rolamento, por exemplo. O rolamento correu no eixo e acabou comendo, né, desgastando a base dele no eixo. É muito comum se depositar material naquela região por meio de processos de soldagem para depois voltar à medida original. Beleza? Outro detalhe que é muito comum. Outro detalhe que é muito comum, por exemplo, matriz. Turma, vocês já viram matriz de sopro? Quem foi lá na visita lá na Flora aquela vez? Então, Lucas, nesse caso não. Nesse caso não, porque nós vamos ver, a solda é um ponto muito grande de concentração de tensão. Então, em emenda de eixo, não. Só se fosse num caso de gambiarra para voltar a funcionar até fazer um eixo novo. Mas nem sempre dá certo. Aliás, a maioria das vezes não dá certo, porque você não garante a linearidade dele. Ele acaba tendo um desvio geométrico. Beleza? Tranquilo. Estava falando da matriz. Quem foi na Flora aquela vez na visita, conheceu lá a fábrica de sabonete, a fábrica de garrafa e tudo mais, e lá nós temos as matrizes formadoras. Esse material, gente, ele sofria um desgaste abrasivo também. Então, a gente, de tempos em tempos, fazia o enchimento dessas matrizes, ou seja, fazia uma deposição de material nessas matrizes, usando processos de soldagem. Eu não queria unir nada, eu só queria encher. Aí depois eu punha no torno, na fresa, enfim, de forma a chegar na medida original dela. Só, gente, de novo, é um processo provisório, tá? Claro que você não vai garantir a mesma resistência mecânica, você não vai garantir, você tem risco de empenamento da peça, você tem risco de gerar tensões
concentração de tensão ou tensões residuais que vão te gerar problema futuro, né, de desgaste e acelerar desgaste naquela região. Porém, é uma alternativa e só para falar para vocês que existe essa possibilidade dos processos de soldagem muito além de simplesmente ser uma união de duas peças ou mais. Beleza? Quem já viu algum desses processos sendo feito? O mais comum de ser feito é em eixo, tá? Encher base de rolamento de eixo. Yuri, empena muito eixo enchido, quando o soldador é mais ou menos? Uai, Thiago, depende, viu? Se o cara não tiver um cuidado antes de fazer o serviço, vira um 8. Vira, não vira? Aí, além de você perder a base, você perde o eixo inteiro. Rapaz, precisa consertar, dobra o trabalho, né? Não só em eixo. Os caras trincam caixa, vamos supor, caixa de redução, alguma coisa assim, e tenta querer soldar, você não fazer um travamento antes, ela começa a entortar tudo. Em vez de melhorar, piora. O cara vai gastar mais. Exatamente. Eu já cheguei a soldar, eu não, né? Funcionário meu soldar caixa de redutor com eletrodo de ferro fundido. Já viu fazer isso? Já. Um de ferro fundido, 7018, cromo. Eu tinha um cara que era muito bom, cara, de solda. Ele conseguia soldar maravilhosamente bem fazendo esse tipo de reparo. Mas, meu Deus do céu, tinha um outro lá que era ele pegar no eletrodo de ferro fundido, por exemplo, a caixa trincava só de ver ele pegar o eletrodo. Não precisava nem chegar perto. Então, vai muito da habilidade do operador, né, do soldador, e é muito isso que a gente vai falar na questão da qualificação da mão de obra voltada para essa área. Cabeçote enche muito, o Marcelino tem razão. Então, gente, é muito utilizado processos dessa forma, apesar de que, volto a repetir, não é o mais recomendado. Mas tem hora que, por custo, por velocidade, por recurso, é o que tem que ser feito. Beleza? Agora, usa-se também, aí é gambiarra mesmo, processos de soldagem para corte e furação. Aí isso aí vocês aprendem só depois na prática, senão não vou ensinar isso para vocês não, porque senão depois vocês vão falar que aprendeu isso na faculdade. Na hora que vocês começarem a trabalhar, vocês falam, nossa, bem que o Thiago comentou um negócio desse mesmo, mas tem hora que não tem jeito. Furar sapato de pilar, então, no eletrodo, é comigo. Turma. Chega a corrente e mete fogo. Mas, isso aí eu não vou ensinar para vocês, não. Depois vocês vão sair falando que aprendeu isso na faculdade. Eu não quero essa fama, não. deixa isso aí só na base da curiosidade. Então, turma, soldagem, basicamente, uma operação para visar obter união de duas ou mais peças. Também visa obter coalescência localizada pelo aquecimento e também a união de materiais baseado em estabelecimento do contato desses materiais sendo unidos, aonde eu posso ter um metal de adição na história. Então, as vantagens principais são economia de tempo e material, redução do peso, uniões mais estanques, mais resistentes e possíveis de serem usinadas. Já as grandes desvantagens são dificuldade de desmontagem, pode ocorrer tensões e deformações, algumas soldas vão exigir acabamento posterior, por exemplo, solda em aço inox, tá? Que ela fica com aspecto queimado, então
é muito importante que se faça acabamento, na grande maioria das aplicações de solda, nem que seja para retirada da escória, e aí depois nós vamos ver um pouquinho o que é essa escória, e mão de obra especializada. Então, gente, por exemplo, vamos pensar num barracão, vamos pensar numa estrutura metálica, tá? Eu posso ter a possibilidade de fazer uma estrutura metálica parafusada e posso fazer ela soldada. Se a gente para e pensar, dependendo do tamanho da estrutura que eu tenho, né? Se eu tiver uma infinidade de parafusos sendo utilizados ali, eu tenho um enorme peso sendo adicionado à estrutura, que se eu tiver união soldada, eu não tenho. Mas, ao mesmo tempo, se amanhã eu quiser desmontar essa estrutura, eu posso desmontar ela sendo parafusada ou soldada? Pode. Só que ela parafusada, eu tiro as peças e levo para onde eu quiser. Ela soldada, eu vou ter problema de dar acabamento, de tirar aquela solda, de possibilidade de danificar aquela peça. Né? Então, eu vou gastar um maior tempo para fazer uma desmontagem, uma dificuldade de desmontagem, e nem sempre vai ser possível, tá? E nem sempre vai ser possível. A soldagem, turma, ao mesmo tempo que eu ganho em velocidade de fabricação, tá? Eu também vou perder em relação a propiciar na peça tensão e deformação, muitas vezes indesejadas. Então, eu tenho que cuidar para que isso não ocorra. Tá? Bom, ao mesmo tempo que eu consigo um índice excelente de estanqueidade. Então, quando eu falo em vaso de pressão, para ar comprimido, para amônia, para vapor, para qualquer coisa que seja dessa natureza, por exemplo, eu consigo uma excelente característica de estanqueidade em juntas soldadas, tubulação, conexão com flange, e aí nas mais variadas formas, tá? Solda do casco, por exemplo, num tubo, e daí por diante. Beleza? Então, turma, tá aí características de vantagem e desvantagem desse processo. Tranquilo? Dúvidas?